A viagem começa no Homestead National Monument of America, uma homenagem à lei da propriedade rural que deu terras aos novos colonos. A capital de Nebraska é Lincoln, que recebeu o nome do presidente Lincoln nos anos 1860. 100 quilômetros ao nordeste, no rio Missouri, se situa Omaha, a maior cidade do estado. Em 1819, vários fortes foram construídos ao longo do rio Missouri, e o Forte Atkinson foi o primeiro. Recentemente, ele passou por uma restauração fiel. Seguindo para o oeste se encontra uma atividade muito popular no rio Middle Loop, o tanking, em que famílias descem o rio em bebedouros para gado. O destino final, na divisa com a Dakota do Sul, é um exemplo perfeito de rancho pecuário em atividade e permanece igual há mais de 100 anos. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln aprovou a Lei da Propriedade Rural, um dos eventos mais importantes da expansão para o oeste dos Estados Unidos. Ela concedia 65 hectares de terra aos requerentes e, segundo Lincoln, permitia que praticamente qualquer homem ou mulher tivesse um início sem restrições e uma chance justa na corrida da vida. O Homestead National Monument of America, que ocupa os históricos 65 hectares, é uma homenagem a essa lei e as consequências dela para a paisagem e o povo. Esta pequena cabana de 4 por 5 metros foi construída em 1867 por George Palmer, que, por incrível que pareça, morava aqui com a esposa e 10 filhos. Eles estavam entre as milhares de famílias que vieram para o território de Nebraska tentar ganhar a vida com a agricultura. Nos anos 1860, Nebraska tinha em torno de 30 mil habitantes numa área do tamanho da Espanha. Mas em 10 anos, o número ultrapassou 120 mil pessoas que vieram povoar esta terra boa para cultivo. Com o crescimento populacional, Nebraska se tornou o 37º estado da União em 1867. Muitos colonos a caminho do oeste passavam pelas rotas do Oregon e da Califórnia. E aqui, em Rock Creek Station, foi fundado um centro de abastecimento e camping em 1857. 2 anos depois, foi vendido para a família McKinleys, que pôs uma ponte de pedágio no rio Rock Creek. Aqui também era ponto de parada do lendário Correio Pony Express para trocar de cavalos e cavaleiros. O serviço distribuía mensagens, jornais e correspondências em todo o continente, mas só durou 18 meses por causa da fundação do telégrafo transcontinental. O século XIX foi um período sem lei. E em 1861, McKinley, que tinha sido acusado de assalto e homicídio, veio à estação com 2 capangas para cobrar uma dívida e teve uma discussão violenta com um jovem peão que acabou matando os 3 homens a tiros. Ele se chamava James Butler Hickok, que depois passou a ser conhecido como Wild Bill Hickok. Ao leste se situa o Grande Missouri, o rio mais longo dos Estados Unidos. Em Nebraska, ele atua como a divisa oriental inteira, ao longo de uns 500 quilômetros. E aqui se encontra um exemplo muito raro de draga batizada em homenagem ao explorador do início do século XIX, Capitão Meriwether Lewis. Ela foi construída nos anos 1930 para controlar as inundações e melhorar a navegação, dragando canais para os navios que transportavam mercadorias no rio. Com pouco mais de 80 metros de comprimento, o navio tinha uma tripulação de 52 pessoas e dragava cerca de 50 metros por hora. Em plena capacidade, a draga queimava até 22 mil litros de combustível por dia. Ela operou até os anos 1960, quando foi substituída por métodos bem mais eficientes de dragagem. Agora, ela é um local histórico nacional. O Missouri é navegável por 1.000 quilômetros, desde o norte de Nebraska até St. Louis, no estado do Missouri. Mais de 1 milhão de toneladas de mercadorias são transportadas por ano.
o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos é responsável pela construção, pela operação e pela manutenção no rio. Inclusive, tem que manter aberto um canal de navegação de 90 metros de largura. Durante secas prolongadas, a água pode ser liberada de reservatórios para manter o fluxo mínimo. Todo estado americano tem um dia anual da árvore, com o intuito de incentivar as pessoas a plantar, cultivar e valorizar árvores. A ideia surgiu aqui, em Nebraska, em meados do século XIX, e foi concebida por Julius Morton, que começou a importar diferentes árvores para a propriedade dele. Em meio às centenas de variedades de árvores, ele construiu uma mansão de 52 quartos inspirada na Casa Branca, em Washington. Isso não é surpreendente, pois Julius Morton era político e chegou a ser secretário de Agricultura nos anos 1890. Em 1969, a mansão e a propriedade se tornaram um local histórico nacional e, desde 2014, são administradas pela Arbor Day Foundation, a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores. Em 1872, o primeiro Dia da Árvore foi inaugurado por Julius Morton e resultou no plantio de mais de 1 milhão de árvores só em Nebraska. Quando os primeiros colonos atravessaram esta região, se depararam com gramíneas de pradarias a perder de vista. Mas boa parte desapareceu quando as fazendas surgiram e as pradarias foram aradas para o cultivo de lavouras. Estas gramíneas nativas, que podem alcançar muitos metros de altura, são sopradas pelo vento e até lembram o mar. O Spring Creek Prairie Audubon Center foi fundado em 1998 e abrange 340 hectares de terras que nunca foram alteradas pelo desenvolvimento agrícola. O centro também protege as aves e os animais selvagens que dependem das gramíneas. Como a terra permaneceu intocada durante mais de 150 anos, foram preservadas as marcas históricas deixadas no século XIX pelas carroças dos colonos que passaram pela Rota do Oregon. – 20 quilômetros ao norte se situa Lincoln, a capital de Nebraska. A cidade surgiu em 1856, quando era um vilarejo chamado Lancaster. Em 1868, tinha apenas 500 habitantes e foi rebatizada em homenagem ao presidente Abraham Lincoln. No ano seguinte, Nebraska se tornou o 37º estado e Lincoln a capital dele. Com o advento da ferrovia, em 1870, Lincoln se tornou uma junção de muitas linhas férreas e, com isso, a cidade prosperou. E o antigo Haymarket District, composto por armazéns e fábricas, passou a abrigar lojas, bares e restaurantes. O prédio mais importante da cidade é o impressionante Capitólio Estadual, concluído em 1932. 2 Capitólios anteriores tiveram que ser abandonados e demolidos por causa de problemas estruturais. O prédio é chamado de Torre nas Planícies, e a torre de 120 metros pode ser vista a 32 quilômetros de distância. Foi o primeiro Capitólio estadual a incorporar uma torre funcional no projeto. O arquiteto declarou que Nebraska é uma região plana, então o Capitólio precisa ter altitude ou lembrar um farol. No topo da torre está o semeador, que simboliza a importância da agricultura do estado e a ideia de semear estilos de vida mais nobres. – 100 quilômetros ao nordeste, na margem oeste do rio Missouri, se situa a maior cidade de Nebraska, Omaha. O nome vem da palavra indígena que significa povo que vive rio acima. Em 1804, a expedição de Lewis e Clark passou pelas margens onde Omaha seria construída, e nos anos seguintes surgiram muitos postos avançados de comércio de pele. Só em 1854, especuladores do estado vizinho de Iowa fundaram a cidade e um serviço de barcas transportava pelo rio os colonos que queriam reivindicar as terras ou viajar para a Califórnia.
Omaha ganhou o apelido de Portão para o Oeste. Por causa da localização no rio e por ser um hub ferroviário, Omaha cresceu de 2.000 habitantes em 1860 para 140 mil em 1890. Agora, esta cidade moderna tem quase 500 mil habitantes. Omaha tem muitos prédios interessantes, inclusive o Castelo Joslin, construído no estilo baronial escocês para George Joslin, um dono de jornal bem-sucedido. O castelo foi construído no início do século XX e tem 34 quartos. O jardim foi plantado com árvores adultas e isso custou caro. Agora a casa e o jardim estão abertos à visitação. Outro prédio interessante é a Catedral Católica de Santa Cecília, a 10ª maior dos Estados Unidos, com 78 metros de comprimento e 68 metros de altura. Ela foi iniciada em 1905 e consagrada em 1959. O estilo arquitetônico é neorrenascentista espanhol e não o gótico europeu que estava na moda no início do século XX. O arquiteto alegou que fez essa escolha por causa da influência da Espanha e do México na região. Em 1819, vários fortes foram construídos ao longo do rio Missouri. O objetivo era apoiar o comércio de peles e neutralizar a influência britânica. O Forte Atkinson foi o primeiro. Ele foi abandonado em 1827 por não ter mais utilidade, e nos anos 1850 restava pouco dele. Nos anos 1980, o forte foi reconstruído como um importante local histórico e um museu militar. As reconstituições históricas são realizadas várias vezes por ano para que os turistas possam ter noção de como era a vida durante a expansão para o oeste. Os atores interpretam as atividades do 6º Regimento da Infantaria dos Estados Unidos e do 1º Regimento de Caçadores dos Estados Unidos. Além de conhecer a vida do Exército, os turistas podem ver demonstrações de artesanato e os deveres do agente autorizado a interagir com os indígenas. No início do século XIX, a melhor forma de desbravar rios rasos era de canoa. Agora, pode ser bem mais divertido passear de aerobarco. O primeiro aerobarco foi desenvolvido por um piloto e engenheiro de aeronaves americanas nos anos 1920 para ser usado nas áreas pantanosas de Everglades, na Flórida. Depois passou a ser usado em passeios divertidos, como este que o grupo está fazendo no Rio Platte, uns 2.000 quilômetros ao norte. Em 2004, o Sr. Bryson levou uma paciente com câncer para passear no aerobarco dele para deixá-la mais animada. Ela ficou muito contente com a experiência e contou para todo mundo. O Sr. Bryson recebeu uma enxurrada de pedidos de pessoas que queriam fazer o passeio, e o passatempo dele acabou se transformando na Bryson's Airboat Tours. Muitos rios de Nebraska foram represados em algum trecho para fornecer água para a região. Aqui, no reservatório Calamus, essa água limpa permitiu a criação de um viveiro estadual ao lado da represa. Os peixes são criados aqui até poderem ser transferidos para lagos em todo o estado. Este viveiro cria até 13 variedades de peixe, apesar de as principais serem a truta arco-íris e a truta marrom. A represa de Calamus foi construída em 1985, criando um reservatório para irrigação e controle de inundação. Também se tornou um destino de férias muito procurado, e as pessoas vão caminhar, acampar, pescar e se divertir em todos os tipos de barco.
A margem inteira agora pertence à Área Estadual de Recreação de Quélamus e está protegida do desenvolvimento imobiliário. Pouco mais de um quarto da região centro-norte de Nebraska é coberto por Sandhills, uma grande área de gramíneas de pradaria em dunas de areia estabilizadas pela vegetação. De cima, os cumes parecem ondas prestes a quebrar num mar imenso. Até o fim do século XIX, a área era considerada um deserto não reivindicável. Mesmo quando os colonos reivindicavam terras aqui no início do século XX, não conseguiam cultivar por causa da fragilidade do solo arenoso. A única atividade que podia dar certo era a criação de gado texano Longhorn. Então, esta paisagem natural não foi cultivada. As dunas foram declaradas um local natural nacional em 1984. Existem poucas estradas nesta região e elas costumam ser retas ao longo de quilômetros. Com apenas um carro neste trecho, o helicóptero voa baixo para mostrar o ângulo do motorista. E antes que a pessoa no veículo fique preocupada com a presença do helicóptero, a viagem segue para a próxima parada. Nos anos 1870, milhares de imigrantes atravessaram Nebraska a caminho do oeste. Mas muitos ficaram e se instalaram no estado, então os fortes militares foram construídos para proteger essas pessoas de ataques indígenas. Este é o Forte Hartsuff, construído em 1871. Além de dar proteção, também virou um centro social para os moradores. Os colonos podiam vender produtos, procurar trabalho e se socializar neste lugar remoto. Quando a ferrovia finalmente chegou a esta região, o forte deixou de ser necessário. Então, ele foi desativado em 1881. Existem 9 construções originais permanentes no terreno do forte. Elas foram feitas com uma mistura de cascalho, cal e cimento, parecendo concreto. Algumas estruturas temporárias e afins foram reconstruídas. Existe uma atividade que só acontece nos rios de Nebraska: o tanking. Neste passatempo popular, as pessoas descem um rio calmo num bebedouro para gado. Sim, é isso mesmo. Apesar de parecerem um trambolho, estes tanques boiam perfeitamente na água, mesmo transportando um grupo de pessoas. É importante que o fluxo do rio raso seja tranquilo. Assim, os tanques podem ricochetear nas margens do rio e em outros obstáculos. E como tudo isso começou? Ninguém sabe ao certo. Dizem que um grupo de jovens esvaziou um bebedouro à noite e desceu o rio. O fazendeiro viu o que eles fizeram e achou uma boa ideia. Agora os tanques têm assentos e até mesa de piquenique. Ao contrário da canoagem e de outras atividades fluviais, o tanking é a forma mais segura de estar na água. É ideal para famílias, pois os rios do centro de Nebraska costumam ter menos de 1 metro de profundidade. Depois de descer o rio durante 2 horas, os passageiros são recebidos pela empresa que aluga os tanques e levados para o ponto inicial, onde os carros ficam estacionados. Adiante está uma cena que praticamente não mudou desde meados do século XIX. 2 cowboys estão procurando uma vaca e o bezerro dela para levá-los de volta a um local seguro. É preciso saber andar a cavalo, ter paciência e trabalhar em equipe para conduzir a vaca sem assustá-la demais. Eles contam com a ajuda de um cão fiel. Em terrenos difíceis, os cavalos continuam sendo muito mais úteis do que os quadriciclos modernos. Os cowboys encurralam a vaca e o bezerro antes que eles cheguem à estrada. Eles estão sendo pastoreados no vale do rio Dismal, que atravessa as Sandhills. No norte do vale fica o campo de golfe do rio Dismal, um dos mais isolados do mundo,
pois se situa no fim de uma estrada de mão única de 25 quilômetros. O White Course foi criado em 2006 por um dos melhores jogadores de golfe do mundo, Jack Nicklaus, e com isso, ele totalizou 250 projetos. Para fazer campos de golfe, muitas vezes é necessário esculpir a paisagem e deslocar uma grande quantidade de terra. Aqui, no Rio Dismal, Jack Nicklaus usou o contorno das dunas e, sendo assim, deslocou pouquíssima terra. O design dele incentiva jogadas mais criativas por causa do estilo acidentado. O local ganhou popularidade e, com isso, um segundo circuito de 18 buracos foi acrescentado perto do rio. Seguindo ao norte, a viagem passa pelo rio Snake e pelo cânion que ele formou ao longo de milhares de anos. O rio tem 200 quilômetros de extensão e corre inteiramente nas Sandhills da região centro-norte de Nebraska. O cânion é um ótimo lugar para pescar, especialmente truta e o peixe walleye. Ou seja, tem comida farta para as aves de rapina. É um espetáculo ver uma majestosa águia de cabeça branca em pleno voo. No cânion também estão as cataratas do rio Snake. Se medidas pelo volume e não pela altura de 17 metros, estas são as maiores cataratas de Nebraska. Elas estão numa propriedade particular, mas são abertas ao público. No entanto, algumas pessoas desistem de visitá-las por causa da trilha de acesso, que passa por um terreno pedregoso e desnivelado. Mas quem se aventura é recompensado pelo som, pois dá para ouvir a água correndo muito antes de chegar às cataratas. O helicóptero deixa o cânion e segue para a divisa com a Dakota do Sul, rumo ao destino final. Agora as Sandhills parecem mais pradarias e são ideais para a criação de gado. Nesta paisagem, que parece infinita, se encontra o Bowring Ranch. O rancho foi fundado em 1894 por Arthur Bowring. Nos anos 1920, ele conheceu a futura esposa Eve e durante mais de 20 anos o casal administrou o rancho até Arthur morrer em 1944. Eve continuou a cuidar de tudo até falecer em 1985. Com medo de o rancho ser dividido, Eve Bowring deixou a propriedade inteira de 3.000 hectares para o estado de Nebraska em memória do marido, sob a condição de que o rancho fosse aberto ao público. Agora, um grande centro de visitantes registra a história do rancho que ainda cria gado Hereford. Quando Arthur Bowring começou a atividade pecuária nos anos 1890, o gado já não era mais criado solto no Velho Oeste, e boa parte da pradaria estava cercada com o recém-inventado arame farpado. Com essa inovação, os ranchos abertos e enormes passaram a ser menores e cercados. Os moinhos de vento também começaram a ser usados para extrair água do subsolo. Assim, os ranchos não precisavam mais ser ao lado de rios. A era dos cowboys livres e selvagens havia acabado, e o novo estilo de pecuária requeria menos mão de obra. Os cowboys que ficaram continuaram cuidando do gado, como estes dois do Bowring Ranch. Mas não cavalgavam mais pelos pastos abertos, nem pastoreavam o gado ao longo de centenas de quilômetros para vendê-lo. Mas a imagem dos cowboys nos pastos abertos continua presente na imaginação das pessoas e faz parte da história do Velho Oeste. Um lugar perfeito para concluir esta jornada.